Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA, Informações Empresariais. Bem, nós vamos voltar a um tema importante que é a reforma tributária. Num vídeo recente, nós falamos um pouco a respeito de uma proposta de emenda constitucional na semana passada do deputado Baleia Rossi, aqui de São Paulo, propondo uma reforma tributária. Foi apresentado e isso virou a proposta de emenda constitucional número 45. Depois nós vamos comentar essa PEC com mais vagar. Muito bem, essa é uma proposta baseada no projeto da CCIF, aquela do Bernard Api. Muito bem, estranhamente, nos jornais de hoje, pelo menos na fonte que eu tenho, nós tivemos uma entrevista do secretário da Receita Federal, que é o Marco Cintra, que falou muito a respeito dessa história de reformar a questão tributária, de reforma tributária, né? Então, eu coletei os pontos mais importantes da entrevista de hoje a respeito da reforma, notando que esse projeto informado lá, divulgado pelo secretário da Receita, é claro, é um projeto do governo. Aquele projeto da semana passada é um projeto do Poder Legislativo, lá da Câmara dos Deputados, né? Agora não. Agora nós temos um outro projeto que foi divulgado pelo secretário da Receita Federal, isto é, pelo governo federal, né? E então nós vamos destacar alguns pontos importantes dessa entrevista de hoje. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA. Bom, mas nesse vídeo a gente vai falar sobre a reforma tributária, como meu avô já disse. E a gente pode começar falando de algumas alterações aí que o Marco Cintra falou na entrevista. Exatamente. Uma das perguntas que o jornalista fez para o Marco Cintra é o seguinte: olha, nós não temos já a reforma da Previdência que está tramitando lá na Câmara dos Deputados, está até meio confuso lá, etc. tal. Isso aí não vai atrapalhar uma reforma tributária concomitante, né? Então, na realidade, serão duas, porque nós temos já a reforma da semana passada, né? E agora uma outra reforma que seria do governo. Não começou a tramitar ainda, mas parece que está em ponto de bala. Mas então, aí o Marcos falou, não tem problema não. As duas reformas vão correr juntas e tem muitos pontos em comuns, a gente altera uma e tal. Então, eles têm consciência desse problema. Muito bem, então vamos analisar vários pontos, várias alterações que estão sendo anunciadas, que são muito interessantes, que foram ditas pelo secretário da Receita Federal. E a Júlia vai me ajudar a destacar alguns pontos importantes. Bom, o primeiro ponto é o Imposto Único Federal, que é a criação, se possível ainda esse ano, de um Imposto Único Federal, o IVA Federal, que a gente já falou aqui no canal, com a fusão dos seguintes tributos: PIS e COFINS, IPI, CSLL e o IOF. E uma observação importante é que a criação do IVA nacional ainda está em estudo, a unificação de todos os tributos sobre o consumo da União, Estados e municípios, incluindo o IVA federal, o ICMS e o ISS. Muito bem, então veja o interessante. Na reforma da PEC 45, que foi protocolada semana passada na Câmara, está previsto o IVA nacional, segundo o modelo lá do API, né? Que inclui todos os tributos federais, estaduais e municipais. No modelo explicado aí pelo secretário da Receita Federal, o imposto aqui é único, mas imposto único federal, isto é, não atinge nem o ICMS, que é estadual, nem o ISS, que é municipal, né? Seria juntar só os impostos federais, como a Júlia leu aí, PIS, COFINS, IPI, CSL e IOF. Segundo a argumentação do secretário, é muito mais fácil de fazer, porque os tributos são todos federais, então faça primeiro isso, né? Claro que existe uma ideia de, posteriormente, ano que vem, daqui 2 anos, sei lá quando, é que se cria o imposto nacional, daí junta tudo. Mas, por enquanto, a ideia é o imposto único federal e não o imposto único nacional. Mas não foi só isso que ele explicou, né, Júlia?
Ele também falou do fim da contribuição previdenciária paga pelas empresas. Ele disse que o governo vai retirar a tributação que as empresas pagam sobre a folha de salários. Muito bem, nós estamos vivendo uma situação de desemprego, né? Quase 14 milhões de desempregados. E aí parece que uma das ideias que o que causa esse desemprego seria o ônus na folha de salário, né? Quando uma empresa vai registrar o empregado, aí tem previdência, e tem isso, e tem aquilo, né? Então esse ônus incidente sobre o salário do empregado é que está um pouco restringindo o emprego e causa o tal desemprego. Na realidade, a causa não é só essa, né? Mas digamos que isso pode ajudar. Então, uma das ideias aí do governo federal é realmente acabar, né? Simplesmente acabar com a contribuição federal paga pelas empresas em relação aos empregados na folha de salário, né? O problema é que se não arrecadar esse valor na folha de salário, no INSS, vai faltar dinheiro, claro, né? E de onde virá esse dinheiro? De onde, Júlia? Bom, o Imposto Eletrônico sobre Pagamentos. Será criado um Imposto Eletrônico sobre Pagamentos que também vai englobar as movimentações financeiras, onde tem duas alternativas, as alíquotas entre 0,8% e 1,2%, ou a alíquota adicional do IVA federal. Segundo a explicação do secretário, trata-se de uma CPMF ampliada. Bom, a gente não pode esquecer que o Marco Sintra é o maior mentor do tal imposto único, né? Ele faz mais de 20 anos, ele foi até eleito 2 legislaturas para deputado federal com base nessa defesa do imposto único, que pelo menos por enquanto se mostrou que é inaplicável. Porém, mas ele não desiste disso e está dizendo, olha, se a gente acabar com as contribuições de folha de salários, a gente vai criar o tal imposto eletrônico sobre pagamentos. E aí ele tentou explicar mais ou menos, na reportagem não ficou muito claro, que esse tal imposto eletrônico nada mais é do que a antiga CPMF, de saudosa memória, só que ampliada. A CPMF incidia sobre uma movimentação bancária, né? Agora não, ele está dizendo que além da movimentação bancária, aqueles negócios particulares também estão sujeitos. E deu até um exemplo, você vai comprar um carro, nesse carro tem o tal imposto eletrônico, você, antes de comprar o carro, vai ter que recolher esse imposto. Se vai vender uma casa, que é um particular, né? Ora, antes de passar a escritura, alguém vai ter que pagar imposto. Então, é uma CPMF ampliada, né? Com as alternativas que ele tem aí de cobrar 0,8% ou 1,2%. Muito bem, é uma ideia que nós já experimentamos no passado, acabou não dando certo, vejamos se agora dá. Porque, veja bem, na época nós tínhamos uma CPMF que era um tributo, simplesmente uma arrecadação. Agora a ideia do Marco Sintra não, é trocar uma coisa pela outra, isto é, não se cobra sobre a folha de salários, portanto vai gerar mais emprego, e cobra-se sobre a outra base de cálculo, né? Espero que ele esteja correto. Muito bem, mas tem outro tema que ele expôs lá. Isso aí, é a nota fiscal eletrônica de serviços, que será criada sobre o setor de serviços que vai revolucionar as administrações tributárias. Muito bem, nós temos quase 5.600 municípios no Brasil, né? E o ISS, Imposto sobre Serviço, incide sobre o serviço em cada município. Cada prefeitura arrecada sobre o serviço. Sorocaba arrecada aqui, Itapetininga arrecada lá, São Roque arrecada do serviço do seu território. Só que não existe nacionalmente um modelo de nota fiscal de serviço padronizado. Cada prefeitura tem o seu jeitão aí. A ideia, pelo que eu entendi, é criar uma nota fiscal eletrônica de serviço padronizada em todo o país, né? Quer dizer, todos os 5.600 municípios, quando houver uma prestação de serviço, para pagar ISS, etc., vai emitir aquela nota fiscal padronizada. É uma ideia. Muito bem, o que mais tem, Júlia? As desonerações específicas, medicamentos, produtos da cesta básica, serão concedidas aos mais pobres por meio da devolução de dinheiro.
Aqui é uma hipótese interessante, né? Por exemplo, existe uma desoneração para a cesta básica. Se compra arroz, se compra feijão, se compra frutas. Então, isso aí está desonerado pelos impostos, tal, né? Qual que é a ideia aqui? Olha, não vamos desonerar mais nada, vai ter que pagar imposto como um todo. Só que nós vamos verificar os pobres, os mais pobres, que consumiram aquele produto e nós vamos devolver dinheiro para ele. É uma ideia meio ousada, né? Por exemplo, uma família compra 5 quilos de arroz, né? E aí existiria, digamos, aí um determinado valor de imposto, digamos, R$ 50 de imposto. É pobre, paga esse imposto, ela tem que pagar. Só que depois o sistema identifica e vai devolver dinheiro para esse contribuinte mais pobre, né? Lógico, aí envolve todo um controle, etc. Não sei como é que vai funcionar, mas de qualquer forma é uma ideia que está sendo colocada aí, é não dar isenção genérica, né? A ideia dos planejadores é que se um rico compra arroz e o arroz for desonerado, ele não paga aquele imposto. O pobre também não paga para ele desonerada, mas a ideia não é essa. A ideia é que todo mundo pague esse imposto, rico, pobre, só que o rico paga e não tem direito à restituição. E o pobre paga e vai lá e pede o dinheiro de volta, né? É um mecanismo meio complicado, mas vejamos como isso vai funcionar, se é que vai ser aprovado. Muito bem, o que nós temos mais aí, Júlia? A manutenção dos regimes especiais. Serão mantidos os seguintes regimes especiais: o Simples Nacional, a Zona Franca de Manaus, o sistema o financeiro e a construção civil. Muito bem, nós temos alguns regimes especiais. O Simples Nacional, por exemplo, é um exemplo clássico. Outro exemplo prático é a Zona Franca de Manaus, tem muita isenção, muitas renúncias fiscais. Bom, segundo a entrevista do secretário, isso aí vai ser mantido, o que tranquiliza um pouco as empresas do Simples Nacional, que pelo menos estão preocupadas que possa acontecer alguma coisa. Agora, no final da entrevista, o secretário esclareceu que existem mais algumas medidas, mas que estão em estudo, por enquanto não tem nada. E quais são essas, Juliana? Bom, as medidas em estudo são sobre a reforma do imposto de renda. Para as empresas, a redução da alíquota de 34% para 15% ou 20%, e imposto de renda da pessoa física, alíquotas entre 7,5% e 35,5%, com isenção de até 5 salários mínimos. Muito bem, aqui a área do imposto tem se falado muito sobre isso, né? Desde que o Trump lá nos Estados Unidos reduziu a alíquota para as empresas lá, aí houve um movimento mundial, né? Vários países do mundo estão reduzindo a alíquota. E aqui no Brasil tem sido muito dito aí. Então, qual é a ideia? A ideia é reduzir a alíquota da empresa, o imposto de renda para a empresa, pessoa jurídica, de 34%, né? Que é 15 mais 9, mais 10 mais 9, de 34% para 20%. E na pessoa física, mudar um pouco a tabela, aí 7,5 até 35,5, aumentando, né? Porque a maior alíquota hoje é 27,5, mas conceder uma isenção para até 5 salários mínimos, que é quase R$ 5.000, né? Essa isenção até 5 salários mínimos, o presidente Bolsonaro tem prometido desde a campanha, parece que agora vai ser implementada. Bom, de qualquer forma, tudo isso são projetos, são ideias, né, que estão sendo colocadas aí. Espero que isso seja realmente aplicado aí, tá? E nós estamos monitorando, não é mesmo, Juliana? Isso aí, pessoal. Bom, gostaria de lembrar vocês sobre as nossas redes sociais. Nosso site é @netcpa. E nas outras redes sociais vocês encontram a gente pelo @netcpa. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Muito bem, para encerrar, gostaria de lembrar que a reforma da Previdência está lá na Câmara para ver aquela história da constitucionalidade. Parece que a votação é na semana que vem, né? E nós estamos acompanhando, quando tivermos notícia nós voltamos a dar. Muito obrigado.